Olá, hoje o nosso papo é sobre a CEMIG. A gente vai dar uma olhada de perto nos resultados mais recentes da empresa, do terceiro trimestre, para tentar entender o que está acontecendo de verdade por trás dos números que saíram. E olha, o número que abre a conversa é esse aqui. Uma queda de 75,7%. É isso mesmo, quase 76% a menos no lucro líquido se a gente comparar com o ano passado. É o tipo de manchete que, com certeza, deixa qualquer um de cabelo em pé, né? Então, claro, a pergunta que fica na cabeça de todo mundo é: será que isso é um sinal de que a CEMIG, uma gigante do setor, está com problemas sérios? É exatamente isso que a gente vai tentar responder agora, cavando um pouco mais fundo. Bom, então vamos lá. Porque, olha, no mundo das finanças é muito comum isso acontecer, né? O número da manchete, aquele grandão, ele tá certo. Mas ele sozinho não conta a história completa. A gente precisa entender o contexto por trás dele. E aqui que o quebra-cabeça começa a se montar. Se a gente coloca lado a lado o terceiro trimestre de 2024, foi totalmente atípico. Foi um ponto fora da curva mesmo. Naquele período, a CEMIG teve uns ganhos que não acontecem sempre, sabe? Vendeu um ativo importante, teve uma revisão de tarifa que deu um empurrão no resultado. A analogia é perfeita. É como comparar um ano que teve um bônus gordo com um ano de salário normal. A comparação fica meio distorcida, para dizer o mínimo. E este gráfico aqui mostra isso com clareza. Quando a gente limpa a conta, tira esses eventos que não se repetem, a queda no lucro ajustado, aquele que vem da operação mesmo, ainda existe, claro, mas ela cai para 30,2%. Continua sendo uma queda importante, sem dúvida, mas bem longe daquele susto inicial de quase 76%. Então agora a pergunta muda, né? O que explica essa queda real de 30%? Ok, desvendado o mistério da manchete, agora sim a gente pode focar nos desafios de verdade na operação do dia a dia da empresa nesse trimestre. Basicamente, a gente está falando de três grandes dores de cabeça. A primeira delas está na CEMIG Distribuição. É o famoso reloginho, sabe? Aquela parte do negócio que garante a grana entrando todo mês de forma previsível. É a distribuição de energia que chega na nossa casa, nas empresas. Só que parece que esse reloginho está começando a atrasar. E por que o volume de energia que eles venderam caiu? Bom, tem duas razões principais. A primeira é que clientes grandes, tipo indústrias, estão saindo do chamado mercado cativo da CEMIG e indo para o mercado livre, onde eles conseguem negociar preços melhores. E a segunda razão é um fenômeno que está em todo lugar: a geração distribuída. Traduzindo, painel solar. Cada vez mais gente, mais empresas instalando painéis nos telhados. E essa energia gerada em casa, claro, é uma energia que deixa de ser comprada da CEMIG. Mas, no meio disso tudo, tem um ponto positivo que vale destacar. A empresa mostrou um controle de custos bem firme. As despesas operacionais subiram só 3%, bem abaixo da inflação do período, que foi de mais de 5%. Isso mostra que a gestão está correndo atrás para segurar as pontas e compensar essa queda na receita. Beleza, agora vamos para o segundo problema, o segmento de geração e transmissão. É o motor da companhia. E olha, neste trimestre, o clima não ajudou em nada esse motor a funcionar bem. A história aqui é bem direta, e um pouco cruel até. Basicamente, choveu pouco. Com pouca chuva, as hidrelétricas geram menos energia. Só que a CEMIG tem contratos para entregar energia. Então, ela teve que ir para o mercado comprar a energia que faltava. E aí que mora o problema. O preço dessa energia no mercado de curto prazo disparou, subiu 51%. O resultado? As margens de lucro foram espremidas, não teve jeito. E o terceiro ponto de atenção veio da Gasmig, que é o braço de gás natural da CEMIG. E a história aqui é bem parecida com a que a gente viu na distribuição de energia elétrica. Olha esse número, uma queda de mais de 54% no volume de gás vendido. É coisa pra caramba! E o motivo é o mesmo. Clientes grandões, indústrias termoelétricas, também foram para o mercado livre de gás para comprar de outros fornecedores. Certo. Então, o cenário da operação do dia a dia foi complicado. Isso ficou claro. Mas agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos ver como tudo isso afeta a saúde financeira da empresa como um todo. E é aqui que a história ganha outros contornos. E o ponto-chave aqui é o seguinte: a alavancagem da CEMIG, que é aquela medida da dívida em relação ao caixa que a empresa gera, está em 1,76 vezes. Para quem acompanha o setor, sabe que esse é um nível super saudável, bem confortável, mostra que a empresa não está nem um pouco enrolada com dívidas. E essa solidez financeira não é só uma impressão, não.
Ela é reconhecida pelo mercado. A CEMIG tem a nota máxima de crédito, o famoso AAA, das agências Fitch e Moody's. Na prática, isso é um atestado de confiança, dizendo que a empresa é uma excelente pagadora. E ter as contas em dia permite o quê? Permite remunerar quem investe na empresa. Mesmo com um trimestre mais apertado, a CEMIG já anunciou 1,740 bilhão em dividendos e outros proventos só esse ano. Isso mostra a força, a resiliência do negócio, mesmo em tempos mais difíceis. Bom, para a gente fechar, não dá para terminar uma análise sem olhar para o futuro, né? O que está no radar, quais são os riscos que podem impactar a CEMIG daqui para frente. Basicamente, são 3 pontos para ficar de olho. Primeiro, o risco hidrológico. Simples assim. Se continuar chovendo pouco, o custo para comprar energia vai continuar alto. Segundo, aquela história da canibalização da receita pelos painéis solares. Isso é uma tendência que veio para ficar e vai continuar pressionando. E terceiro, tem uma questão mais política, que são as negociações com o governo federal sobre o controle da empresa. Isso sempre gera um pouco de incerteza sobre os rumos estratégicos. E com isso, a gente chega na grande questão que, no fim das contas, resume o momento da CEMIG. De um lado, uma empresa que é uma verdadeira fortaleza financeira. Do outro, esses desafios operacionais que não dão trégua. A pergunta que fica é, essa disciplina financeira toda, esse controle de custos, vai ser suficiente para atravessar essa maré de mudanças estruturais no setor de energia? Bom, essa é a história que todo mundo vai acompanhar de perto nos próximos trimestres.